Olá! Você já participou de um projeto de extensão? Já pensou no quanto ele transforma não só a comunidade, mas você como futuro profissional? Eu sou a professora Paloma Rodrigues Siebert, do IF Sul de Minas, e hoje nós vamos discutir um tema central na formação docente, a extensão universitária. Mais do que cumprir uma carga horária, ela representa um compromisso ético e formativo. Para isso, nós vamos trazer o que dizem os pesquisadores, os documentos oficiais sobre o assunto e um pouquinho do histórico da extensão ao longo da história do Brasil. Segundo a Política Nacional de Extensão Universitária de 2012, a extensão é um processo educativo, cultural e científico que vai articular o ensino e a pesquisa de forma indissociável, além de promover uma interação transformadora entre a universidade e a sociedade. Existe uma resolução que eu vou deixar aqui para vocês, que é a Resolução 7 de 2018, do Ministério da Educação, e ela determina que 10% da carga horária dos cursos de graduação, todos os cursos do Brasil, tá? Sem exceção, seja destinada à extensão. Isso assegura que as instituições promovam ações socialmente relevantes com impacto real na formação dos estudantes. Existe um trabalho muito interessante sobre o tema que é dos autores Azevedo, Modolo e Silva, chamado Extensão Universitária, relato de experiência de um trabalho interdisciplinar entre saúde e educação. Nesse artigo, as autoras destacam como a vivência em projetos extensionistas permite aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula de maneira mais concreta e significativa. Também vou deixar esse trabalho para que vocês acessem e possam ter contato com todo o material. Eu garanto que vale bastante a pena. Vamos falar um pouquinho sobre a história da extensão universitária. A origem da extensão universitária está ligada à educação continuada, um conceito que surgiu na Inglaterra no século XIX. A ideia, naquele momento, era oferecer oportunidades educativas para aqueles adultos que estavam fora das instituições formais. Nos Estados Unidos, essas ações tomaram forma como prestações de serviços educativos e sociais em áreas tanto rurais quanto urbanas, promovendo uma relação direta entre universidades e comunidades. Ou seja, já se observava ali um momento que vai romper com a lógica de um saber fechado em si mesmo, mas que busca, na verdade, atender às necessidades reais da população. No Brasil, os primeiros registros de ações com esse perfil aparecem entre 1911 e 1917, com iniciativas abertas ao público, ainda que sem grande articulação com a problemática social da época. Mas foi apenas em 1931, com o Estatuto da Universidade Brasileira, que a extensão passou a ser reconhecida oficialmente. Nesse momento, foi atribuída às universidades a missão de contribuir para a solução de problemas socioeconômicos e resolver aqueles problemas que haviam, de fato, impacto na sociedade. Apesar de termos um marco importante nesse momento, essa concepção, que data de 1931, ela ainda estava muito distante da prática transformadora que nós conhecemos hoje. Durante muitos anos, a extensão ela foi entendida de maneira muito fragmentada, muitas vezes limitada a ações pontuais, assistencialistas, sem articulação com ensino e pesquisa. Essa realidade começou a mudar a partir das décadas de 1960 e 1970, especialmente com o engajamento de movimentos estudantis e movimentos sociais. A extensão, então, ela passou a ser pensada como um elemento de transformação social, ligada à defesa de direitos humanos, da democracia e da justiça social. Foi somente com a redemocratização, nos anos de 1980, que a extensão universitária começou a ganhar um caráter mais estruturado e permanente nas universidades públicas brasileiras. Existe um artigo muito relevante sobre esse percurso,
que é o de Carbonari Pereira, chamado A Extensão Universitária no Brasil, do assistencialismo à sustentabilidade. As autoras explicam que a extensão passou de uma ação esporádica, voltada à prestação de serviços, para uma estratégia institucionalizada de sustentabilidade e emancipação social. Elas mostram que, ao longo do tempo, a extensão ela deixou de ser pensada como uma caridade acadêmica e passou a ser compreendida como uma parte integrante da formação do estudante e da atuação cidadã da universidade. Mas é importante lembrar que essa mudança ela só foi possível porque a universidade começou a se ver como parte da sociedade e não acima dela. Essa questão de hierarquia, ela precisou ser rompida para que a extensão universitária pudesse avançar. E esse é o ponto fundamental. A extensão, ela nos ensina que não existe conhecimento neutro, isolado ou superior, mas sim saberes em diálogo, construídos coletivamente. Hoje, esse entendimento é reafirmado em documentos oficiais, em diretrizes curriculares, que reconhecem a extensão como espaço legítimo de formação acadêmica e cidadã. E como veremos nos próximos blocos, seu impacto vai muito além da sociedade e da universidade, trabalhando em conjunto para que todos avancem ao mesmo tempo e possam evoluir. Vamos a alguns dados concretos. Em 2019, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul contabilizou 126 projetos de extensão ativos. Vejam bem, 126 projetos de extensão. E eles identificaram que estes 126 projetos estavam beneficiando cerca de 200 mil pessoas em diversas regiões do Rio Grande do Sul. Isso mostra o impacto direto da extensão no cotidiano das comunidades e também na vivência dos estudantes. Isso porque as vantagens da extensão são muitas. Ela aproxima a universidade da realidade social, ela amplia o diálogo com diferentes públicos, ela enriquece o currículo acadêmico, ela estimula a interdisciplinaridade e o trabalho em equipe e oferece ao estudante a oportunidade de aplicar a teoria na prática. Existe um autor muito importante que fala sobre extensão, que é o Moacir Gadot, e em um artigo dele de 2017, que eu vou trazer aqui para vocês também, ele diz que a extensão permite que a universidade ela saia de sua zona de conforto e atue num espaço de transformação social. E isso só acontece porque há uma troca. A comunidade também ensina. E é nesse encontro de saberes que a universidade cumpre a sua função pública e social. E quais são os projetos de extensão universitária possíveis para vocês, estudantes da licenciatura em Ciências Biológicas? Vou dar alguns exemplos. Educação ambiental em escolas públicas, com oficinas sobre resíduos, biodiversidade, sustentabilidade, campanhas de prevenção, com ações educativas sobre dengue, zika ou sobre alimentação saudável, feiras de ciências interativas que levem experiências práticas da biologia para toda a comunidade, hortas escolares, unindo ciência, nutrição e sustentabilidade, oficinas sobre saúde sexual e reprodutiva voltada para adolescentes, trilhas ecológicas interpretativas em que vocês possam atuar como educadores ambientais em unidades de conservação. Existem vários exemplos, mas é importante lembrar, vocês também podem pensar em projetos próprios que façam sentido na comunidade em que vivem, considerando os seus desafios, as suas demandas e os saberes locais. Pessoal, não podemos esquecer, a extensão é uma ponte entre a universidade e o mundo, entre o estudante e a comunidade, entre o saber acadêmico e o saber popular. Participar de projetos extensionistas é vivenciar a biologia como ciência viva, presente no cotidiano das pessoas e capaz de promover mudanças. Então, aproveite todas as oportunidades de extensão na sua formação.
Elas farão diferença na sua prática docente, na sua trajetória profissional e principalmente na sua visão de mundo. Até a próxima! Tchau, tchau!